Vamos voltar a falar da situação da maré alta lá na Barra Nova, que é uma preocupação constante dos comerciantes, dos moradores da região. Você viu ontem aqui no Cidade, inclusive, como estava forte a chamada super maré, mais de 2,40 m. Isso se repetiu hoje. A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, né? E a gente vai saber, ao vivo com a Beatriz, como é que está a preparação, como a Prefeitura de Marechal está se organizando para tentar evitar maiores problemas para os comerciantes e para os moradores. Bia. Isso, Edson. Depois que nós visitamos ontem Barra Nova, a Prefeitura tomou algumas medidas lá na região e disse que, na verdade, já está fazendo um trabalho intenso de contenção do mar ali no povoado da Barra Nova. A Prefeitura de Marechal Deodoro nos enviou uma nota dizendo que está reforçando a proteção costeira na região afetada pelo avanço da maré e que essa ação está sendo feita em toda aquela região de forma intensificada, inclusive. A Prefeitura também tomou conhecimento de ligações clandestinas elétricas que teriam sido feitas lá no povoado. Porque ontem nós comentamos aqui sobre o risco de choque. Um morador disse que no mês passado até uma criança levou um choque por lá, quando estava assim, ó, tudo alagado lá na pracinha do povoado. Sobre isso, a Prefeitura disse que tomou conhecimento da existência de ligações elétricas clandestinas e que, por isso, o município vai fazer uma fiscalização e realizar o corte dessas ligações. A Prefeitura também ressaltou que decretou a situação de emergência e que está esperando a homologação do decreto pelo governo federal e que, além disso, está esperando que o governo federal libere recursos para que eles possam fazer um muro de contenção lá na orla da Barra Nova. Essas são as respostas que nós recebemos da Prefeitura de Marechal Deodoro, que está aí formando isso através da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento Urbano. Agora, a previsão é de que fique alagado o final de semana inteiro, viu? Aquela região lá da pracinha. Isso porque ontem a gente viu o pico de maré alta, né? 2,40 m. O de hoje foi de 2,30 m durante a tarde. Inclusive, nós recebemos um vídeo feito hoje por um morador que nos encaminhou, mostrando que a pracinha estava até mais alagada do que ontem. Olha só a onda que veio, como é que entrou, avançou aí pela pracinha do povoado. Muita preocupação para quem mora por aí. Outra informação que nós recebemos, Edson, é que hoje máquinas da Prefeitura estiveram nesse local aí onde havia um buraco, bem perto do paredão. Lembram que até um morador entrou com uma criança, como se fosse uma piscina? Pois bem, segundo moradores, uma máquina esteve lá jogando areia, né, para poder fechar o buraco e talvez diminuir pelo menos o risco, né, para pessoas que estavam se aventurando, tomando banho ali, que na realidade era uma situação de perigo. Mas essas informações foram moradores que nos disseram. A Prefeitura não chegou a comentar essa medida tomada hoje à tarde. E vamos lá, então. A previsão é de que fique com essa pracinha ainda alagada, porque para o sábado a maré deve ter um pico de 2,20 m, no domingo 2,10 m e na segunda-feira o índice deve atingir a marca de 2 metros. Aí, somente a partir da terça é que deve reduzir, com um pico de maré alta atingindo 1,80 m de altura. A gente sabe que essa é justamente a condição, né? A maré alta, para que a água avance cada vez mais por ali, impossibilitando os comerciantes de trabalhar. Eu acho, então, que nesse final de semana, viu, pelo menos de tarde, quando a maré deve subir, ninguém vai conseguir trabalhar mais uma vez. Edson. Pois é, Bia, assim, a gente mostrou muitas imagens ontem, não sei se a gente consegue recuperar as imagens de ontem, mas essa imagem de hoje mostra que mesmo com um pico da maré mais baixa que a de ontem, cerca de 10 centímetros, né, porque hoje foi 2,30 m, a força da água foi até maior, né, Bia? Então, assim, é um perigo muito grande. Essas são as imagens de ontem, que nós fomos, inclusive, lá no local, né? Você teve de perto, você viu de perto nessa situação, né, Bia? Então, olha, já estava alagado, mas a imagem que nós recebemos hoje mostra que a situação, olha só, que força da água. Olha a força da onda, gente. Né? Esse era o buraco que estava ontem, que a Bia acabou de falar aí, inclusive até o morador entrou para dizer que estava quase cobrindo ele, para você ter uma ideia de quão profundo era esse buraco. Né? Segundo informações de moradores, hoje se tampou aí esse buraco, ficava nesse cantinho aqui, a prefeitura tampou, mas colocar areia também não vai resolver só, porque daqui a pouquinho a maré vai levar essa areia toda para o mar, né, Bia? Mas assim, hoje a situação também impressiona, da força mesmo da onda, né? Isso, o município diz que não tem recursos, né, para fazer esse muro de contenção sozinha, que aliás não é só ali na pracinha do povoado, mas em outras áreas da faixa litorânea.
para conter o avanço da maré, como eu já disse, que já destruiu até imóveis, já entrou em terrenos. De fato, é uma obra estrutural muito grande, muito complexa, envolvendo aí a própria dinâmica da natureza, o fato da maré alta, baixa, a oscilação, isso tudo atrapalha, né, até um cronograma de obras. Veja só como é complexo fazer nesse momento. Até uma possível desapropriação de imóveis deve ser considerada quando essas obras finalmente começarem. Então veja como é um processo burocrático, longo e caro. Então o município de Marechal diz que não tem recurso para fazer isso, espera que o governo federal libere. Por isso mesmo existe um trâmite, né? É preciso que o município decrete a situação de emergência, o que já foi feito. Eles estão aguardando que o governo federal homologue a situação, o decreto de situação de emergência que está válido por 90 dias, para aí sim, com essa situação decretada, conseguir angariar recursos e iniciar um projeto que vai ser feito lá mesmo, pelos técnicos do município, pela equipe técnica do município, né? Vamos aguardar se ao longo do ano medidas serão tomadas. Eles disseram que vão enviar uma equipe para tirar ligações clandestinas que poderiam causar o risco de choque elétrico, o que já é muito positivo, né? Porque é uma questão de segurança para a população. E a outra coisa é fechar o buraco. Como disseram para a gente, colocaram lá, não sei se foi areia ou se foram pedras, rochas, né, sedimentos, para diminuir ali aquela erosão bem no muro de contenção, que até agora existe, está segurando por enquanto a onda, literalmente, né? Segurando a onda por enquanto, viu? Vamos ver até quando. Edson. Exatamente, Bia. Obrigado pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando, né, a situação lá na região da Barra Nova. Então, assim, a previsão é, como a Bia falou, que amanhã ainda vai ter mais de 2 metros de onda, né? No domingo também, segunda-feira, passando de 2 metros. Gente, 2 metros. Eu tenho 1,72, imagina. Vai 2 metros, vai para cá, vai para a altura desse telão aqui no nosso estúdio. Imagina. Uma pessoa, um adulto, pode se afogar e pode ter uma situação mais complicada. Imagina também o risco também, quem mergulha ali na região, e muitas pessoas aproveitam esse trechinho da Barra Nova. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade.